Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Becri 11, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse que é esse último relatório, ver um pouco mais sobre o ativo. Tem questão de inadimplência, né? Tinha waivers aí para vencer, a gente vai ver mais à frente aí que a coisa não andou como muitos cotistas esperavam, tá? Sem demoras aqui, vamos direto. Temos um fundo com uma taxa de administração de 1% sobre o valor do mercado, tá? E benchmark IGPM mais 6, né? Bem interessante, normalmente a gente vê os fundos com benchmark atrelados ou à inflação ou ao CDI, se bem que no caso do Becri, ele é um fundo principalmente atrelado à inflação, mas o benchmark é atrelado ao IGPM. Valor inicial da cota R$100, ele está sendo negociado nesse momento. Eu estou com o HCTR aberto que a gente vai já entender o que é a relação do HCTR com o Becri, tá? Assim como o Versalhes também, o Deva, são fundos que ele tem em portfólio. Já a gente vai entrar nesse detalhe. Enfim, voltando, Becri aí está sendo negociado a R$74,50, né? Onde o valor lá inicial dele era R$100, ou seja, você já vê que já deu uma caída no valor aí bem forte, né? De patrimônio está aí com 94,26. O P sobre VP já indica aqui um grande desconto aí em relação ao valor patrimonial, né? O fundo tem sofrido aí questão de inadimplência, como a gente vê mais à frente, né? E aí a cota, consequentemente, a gente já vê que cai, né? Quando chega nessas coisas, ok? Número de cotistas superior a 46 mil cotistas. Voltando aqui ao relatório, o fundo já passou por 9 emissões de cotas. Aqui a gente já entra, então, de vez aqui logo na DRE, né? A gente vê aqui o resultado teve... somando os juros e correção superior ao mês anterior, né? 4,9 milhões de reais, tá? De total de receita, ele teve aí 5,6. Tirando as despesas, ele ficou com resultado de 5,2, arredondando aqui para cima, tá? Ele distribuiu 4,9, ou seja, distribuiu aí 79 centavos e guardou 4 centavos de reserva, né? Se ele tivesse distribuído isso tudo aqui, seria então os 79 centavos com os 4 centavos aqui, daria então 83 centavos aí de rendimento, tá? De dividendo. Esse rendimento, considerando aí a cotação de 75, que é próximo do que está aqui hoje, vai dar um rendimento um pouco acima de 1%, tá? Isso aqui, após esse rendimento aqui dos 79, que é o que a gente está vendo no relatório, teve o outro rendimento aqui de 72, que foi o que saiu ontem, ok? Mas aí rendimento até que dentro do patamar e até abaixo, né, desse último rendimento. Já a gente vai ver detalhes sobre isso aqui, tá? A gente já pode até puxar aqui na DRE, a gente pegar aqui os meses anteriores, a gente vê que está certo um patamar, e, digamos assim, ele tem mais ou menos um resultado ali entre 79 e 75, né? Pode até puxar um pouco aqui, ou até estendendo um pouco mais entre 70 e 80 centavos, né? A gente vê nos números atuais aí de inflação. Inclusive ele tem um item bem interessante a respeito dos indexadores dele, né? Os indexadores dele pegam a média dos últimos 12 meses. Não é como a gente vê em vários fundos que ele pegam os indexadores para corrigir a questão das atualizações monetárias das suas operações de 1, 2, 3 meses atrás, tá? No caso do Becri é diferente, ele pega a média aí dos últimos 12 meses e aquele indexador médio ali é o que fica contando para fazer a correção monetária, tá? Algo bem diferente aí do que a gente está acostumado a ver. Então, a gente não vê uma certa... não é esperado, né, ver uma movimentação brusca do indexador, já que ele está pegando uma média, né, um universo ali de média de 12 meses, né, então mesmo que um mês, como não foi o de dezembro, que teve a inflação de 0,56, que foi o dobro da de novembro, mas não dá aquela subida tão forte, né, como acontece com outros fundos, já porque ele não pega só o de dezembro, né, ele pega todos os outros 12 meses, faz a média, tá, e aí vai corrigindo essas operações mês a mês, ok? Pegando sempre a média dos últimos 12. Então, pelo que a gente vê, o patamar dele aqui, vou chutar aí para o próximo anúncio, né? Tendo em vista já que ele já entregou aqui os 72, dentro desse intervalo aí de 70 a 79, vou chutar aí que ele entregue valores aí próximos disso aí, entre 70 a 75 centavos, né? Quem sabe ali, vou chutar mais um pouco mais alto, vou chutar entre valores próximos aí de 75 centavos para o próximo anúncio. Pelo menos meu palpite, né? Não veremos tanta oscilação de dividendos. Claro, caso de inadimplência, né? Aí, consequentemente, a questão do rendimento cai bruscamente, né? Se bem que tudo pode acontecer, a gente tá falando de renda variável. Então, meu palpite é por volta de 75 centavos para o próximo anúncio, tá? Vamos à frente, tem muito relatório aqui pra gente ver. Aqui a gente vê os últimos 12 meses, ok? Questão de rendimentos, tá? Pegar aquele no status invest que vai estar com esse último, ele veio com rendimentos aí entre os 70 centavos, como eu falei, a 80, né? Dentro desse patamar aí já há um bom tempo. Salvo o caso aqui que a gente teve lá no 31/7, né? Que teve aí menos 70 centavos, mas ainda tá quase os 70 aí, que é mais ou menos o patamar que ele vem, né? O último rendimento acima disso foi lá em 2023, há praticamente aí exatos um ano, né? Quase um ano atrás aí, tá? Que foi os 86 centavos, ok? Aqui tá também questão de distribuição de rendimentos, né? Só que de forma gráfica. E aqui a gente vê a questão do funcionamento do ativo. Ele vai citar aqui que a correção monetária é calculada diariamente com base
nos indexadores aí equivalente dos últimos 12 meses de inflação, né? Aqui ele coloca IPCA, IGPM ou o IGP, né, que é o índice geral de preço, tá? A gente vai ver mais à frente. O principal é o IPCA, tá? Já antecipando aqui, já a gente vai ver isso à frente. Já com relação aos CRIs da carteira, né, ele cita questão de usar o regime competência, tá? A distribuição é feita com base no regime caixa, que é que realmente entrou nos cofres do ativo, porém, na carteira de CRIs é no regime competência, né? No caso, aqueles que não estão em período de carência, o pagamento de juros e correção monetária. Tem esse detalhe aí. Lembrando, o regime competência, ele considera como se tudo tivesse entrando ali conforme tivesse sendo tudo pago normalmente, né? Caso na questão da inadimplência, né? Ele está sendo considerado ali como se tivesse pago. Ele vai citar aqui somente os que estão em prazo de carência, né? Não estão nessa questão do regime de competência. Claro, aí também era demais, né? A operação está sendo paga e ele sendo considerado no regime de competência, e aí a gente vê a bronca que isso poderia dar lá na frente. Ok? Mas tem esse detalhe aí, a distribuição é regime caixa, porém alguns CRIs aí, os que estão que não estão em período de inadimplência, né, eles estão considerando aí o regime competência, né, e ali nem sempre, né, vocês já devem ter visto em outros vídeos aí, tá? Alguns fundos ali estão usando o regime competência, o dinheiro não está entrando no cofre do ativo, né, e aí quando chega no momento que era para aquele dinheiro entrar, acaba não entrando, e aí você vê o tamanho do problema, tá? Aqui um gráfico mostrando a evolução da inflação, ok? Também aqui a questão da composição do rendimento, tá? A parte de correção monetária, outra parte de juros, de ganho de capital, é um valor aqui praticamente zero, né? A gente não vê nada de ganho de capital aqui, ok? E aqui a gente já tem a listagem das operações. A operação única do maior peso é 6,26. A gente já vê aqui operações marcadas aqui com X, são operações aí que não estão adimplentes, ok? No caso aqui a gente já vê a Crivan, o circuito de compras, né? Que já tem 5,3 mais 4,3. Outra aqui também, a GVI com 35, já vai passar os 10%, né? 10, 12% já vai passar de exposição. A gente vai ver isso mais à frente. Ele faz um aparato sobre isso aqui, inclusive tem atualização disso aqui, tá? Tinha waivers aí para ser vencido que esperava-se que fossem pagos e não foram pagos, né? Continuou adimplente, né? Teve só postergação aí em algumas operações, como a gente vai ver mais à frente. Aqui a gente tem mais algumas operações também, né? Que ele marca aqui como inadimplente, ok? E aqui, além disso, ainda tem esses três fundos que ele tem em portfólio, que no caso é o Devo, Versalhes e o HCTR, que é justamente aqueles que estava aberto aqui no começo do vídeo que eu falei para vocês, né? O HCTR atualmente está com preço de cota de R$ 29,50. O HCTR que ele tem em portfólio, que o Becri comprou, ele comprou a quase R$ 120, como você vê aqui, R$ 119,58. Ou seja, ele está com um deságio monstruoso digamos, nesse fundo, né? Claro, é um peso de 1,2, o outro também é 1,2%, 1,68, mas aqui a gente vê um valor aqui, meio que um saldo bem amassado aqui, né? Na questão do Versalhes também a gente vê, ele comprou a R$ 10, né? E o Versalhes nesse momento aí tá a 3,81, o Deva tá a R$ 41, ele comprou a R$ 101, né? Ou seja, mais da metade, bem mais da metade de deságio, se a gente pegar a média desses três fundos, né? Ou seja, desse valor aqui de cota de mercado, se for vender hoje, vai ter um baita prejuízo, né? Claro, somando os três aqui, vai dar uma posição aqui menos de 5%, né? Mas aí você já soma isso com essas operações aqui que estão inadimplentes, né? Já dá um valor bem considerável, né? Já a gente vai ver mais à frente a atualização sobre essas operações, tá? Vamos continuando aqui no ritmo do relatório. 88% da carteira está alocada em CRIs, também tem cotas difíceis, como a gente viu. Tem esse FI aqui, que é o 7,18, é o caixa do ativo, tá? Tá aí no renda soberano, ok? No caixa rodando no CDI. Inclusive, vamos até ver se é no CDI mesmo, no CDI mesmo, tá? Aqui a gente vê a composição da carteira quanto à questão do indexador, né? Ele fala lá, o benchmark dele é o IGPM, esse geral de preço, porém, aqui o principal indexador dele mesmo é a inflação, é uma taxa de IPCA mais 5,56. É uma taxa não tão agressiva, né? Uma taxa ali entre high grade e a middle risk, tá? Quase 81% do portfólio. Aqui a gente tem questão de senioridade, a gente vê aqui a maior parte das operações são séries sêniores ou únicas, né? Que são utilizadas como mais seguras, mas a gente vê aqui, apesar disso, ele tem a operação inadimplente, né? Muita gente às vezes não vai tanto por isso aqui, porque alguns fundos aí, né? Quem já acompanha o canal aqui vê, fundos ali com uma boa parcela em séries sêniores e grandes volumes do portfólio em inadimplência, né? Mas é por isso que é sempre bom estar acompanhando aí mensalmente os relatórios dos fundos. Aqui, na questão dos ativos, né? A maior parte aqui é voltada para o setor corporativo, tá? Questão de duration, a gente também tem um LTV aqui, o duration 3,77 anos e um LTV médio de 57. Quer dizer, de cada R$ 100 que essas operações têm garantia, ele tem tomado ali, tem emprestado para essas operações R$ 57,14, tá? Só falando de forma grosseira aí para entender um pouco sobre esse LTV. Aqui a distribuição geográfica das operações e
aqui nos comentários a respeito das operações. Ele vai falar que o último rendimento foi 79 centavos, né? A gente já viu que ele teve o outro posterior a isso que foi, vamos pegar lá aqui, o BCRI foi de 72, né? Enfim, voltando aqui agora sobre os CRIs dele, né? Ele vai falar aqui na questão da liquidação do CRI Cromé que teve, né? E o valor dessa operação ele vai usar para comprar o novo CRI a uma taxa de IPCA mais 6,68. Ou seja, a gente já vê aqui, inclusive é um CRI de risco corporativo, né? Um risco mais comedido, né? Um risco mais baixo, né? E uma taxa mais tranquila. Ou seja, a gente vê ele baixando ali, tentando baixar a taxa média do ativo, né? Talvez passando o fundo aí mais para uma parte high grade, né? Aqui a gente vê sobre um CRI que ele tinha aí, né, a Vila XP. A XP simplesmente desistiu de seguir com a construção do empreendimento, né? E aí passando a destinar para financiar a despesa do grupo essa operação, tá? Inclusive aí teve o pagamento aí correspondente a digamos assim, uma multa, né? Por questão dessa desistência, né, de 0,5%, aí o fundo recebeu 107 mil reais. Mas a gente vai acompanhando para ver como é que vai ficar, né? A operação existia ali e simplesmente parou, desistiu de construir o empreendimento, que era o objeto do CRI, e aí ocorreu uma assembleia, né, onde foi deliberada a alteração da destinação desse recurso, que seria utilizado para a construção do imóvel, né, passando a ser destinado para financiar a despesa do grupo, ou seja, os recursos aí passando para o grupo XP. Vamos acompanhar isso aqui, algo bem inusitado, né, da gente ver aqui, né? Sinceramente não lembro de ter visto algo parecido com isso aqui do CRI aí simplesmente aí desistir da construção do empreendimento que seria aí o resultante do CRI, né? O CRI aí vamos acompanhando, né? Vê aí no próximo relatório o que é que vai ter, algo aí bem peculiar, digamos assim. Agora sobre inadimplência, a gente tem o CRI GVI, né, que já vinha inadimplência, né? O waiver aí, tá? Foi postergado, no caso, até dezembro de 2024, ou seja, tem pagamento aí para vir, já jogou lá para frente a questão da carência, tá? Também do vencimento do CRI, que era para 2028, foi esticado lá para 2030, né? Ou seja, uma dívida foi empurrada aí à frente, tá? Também teve a questão da taxa, né, que foi alterada aí para 7%, tá? E aí o fundo espera, né, que a partir desse novo fluxo aprovado, a operação pelo menos passe a ser paga, tá? Agora aqui sobre outro, CRI Resort passando aí assembleia, né? Teve assembleia aí, tá? Já passando a questão do vencimento, né? Que era de 2029 lá para 2031, ou seja, mais postergação aí de dívida, tá? Aqui no CRI Circuito de Compras e o VAN tinha um waiver até dezembro de 2023. Muitos cotistas esperavam pagamento agora para janeiro e simplesmente aí apresentou inadimplência agora em 2024, ou seja, continuou a inadimplente, né? Vamos aguardando aí as próximas atualizações disso. Na questão do outro CRI aqui, o Croton, né? A sectorizadora aí divulgou um fato relevante, né? Que requereu tá inadimplente, tá? Esse CRI requereu aí um requerimento de arbitragem. A questão da Anhanguera, né? Tá tendo problema ali com o inquilino, tá? A gente vai ver mais à frente aí, tá? Ele vai falar um pouco sobre isso também. E aí estão buscando aí ver questão de contrato, tá? Ou seja, outro problema aí para o fundo. Aqui ele vai falar agora sobre a inflação, foi 0,42, tá? E aqui a gente vê um resumo aí dessas operações que a gente viu. Só no caso da Scanix, que ele não citou lá em cima, mas o CRI renegociado com o devedor tá em processo de judicialização, né? Por isso que não tem lá em cima. Ou seja, a gente tem aqui os percentuais dessas operações que a gente viu aqui, tá? Muita bronca aí, o waiver que estava para ser vencido foi jogado para frente, ok? E aí o total dessas operações é 12,72, ok? O peso disso aí no portfólio 12,72. Fora isso tem a questão lá dos FIIs que a gente viu, né? Que tá bem, a cota de mercado bem abaixo do que ele comprou, né? Ali somando ali vai dar menos de 5%, mas aí se você quiser somar aí nesse valor aqui dos 12, né? Para ter uma base aí do quanto do patrimônio do ativo tá em situação de alerta, ok? A gente vê aqui o percentual caso a caso, né? O somatório, tá? Enfim, o waivers aí, cotistas aí que aguardavam a finalização dos waivers aí, infelizmente vão ter que esperar um pouco mais, tá? E aqui a gente já entra no detalhamento das operações, ok? Tem outros fundos aí também, tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre outros fundos aí que também tem questão de waiver, né? E aí fica essa expectativa, né? O cotista fica esperando ali finalizar o waiver para a operação começar a pagar, né? E ali às vezes alguns cotistas ficam na expectativa, nossa, comprei um fundo bem barato, tal, vai terminar o waiver, vai subir o rendimento, vai disparar a cota, né? E acaba que dá uma quebrada de cara assim, né? Infelizmente acontece, né? Não foi pago, né? O waiver foi colocado para frente, questão de pagamento aí foi jogado lá para frente também, finalização do duration, né, da operação, vencimento da operação também estendido, tá? E aí segue nesses patamares aí que a gente vê aí por volta dos 70 a 80 centavos, como a gente viu, né? Deixei um palpite aí, um chute por volta dos 75, né? Sempre torcendo para vir mais, ok?
E lembrando aí, a gente tem um grupo do Telegram, o link do grupo vai estar na descrição do vídeo, tá? Participa aí com a gente tá sempre lá trocando ideia sobre fundos imobiliários. Comenta aí se você tem um BCRI já conhecia o ativo, é um fundo que até relativamente grande, 46 mil cotistas, né? Um patrimônio de 602 milhões de reais, né? Não é um fundo tão pequeno, porém vem passando por problemas aí. A gente vê aqui o histórico da cotação dele, né? Tá aí as mínimas aí 67 reais, ele tá aí por volta de 74. E aí, para você vê como oportunidade, né? Diante dessa questão dos waivers, é o que você vê agora, tá? Comenta aí se você tem um ativo, pretende ter ou se já teve. Não se esquece de deixar o like no vídeo, tá? Deixa seu comentário que você vai estar ajudando no crescimento do canal. Isso era tudo que a gente tinha para ver a respeito do BCRI. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!